Esta é uma linha do tempo de todo o livro de Apocalipse. Este livro final da Bíblia foi escrito por um homem chamado João, a quem foi mostrado uma série de visões estranhas, criaturas peculiares e profecias aterrorizantes sobre o que acontecerá logo antes do fim do mundo. Vamos acompanhar João em sua jornada pelo Apocalipse e ver se conseguimos situar cada um desses eventos do fim dos tempos em nossa linha do tempo, para descobrir exatamente o que o futuro reserva para o nosso mundo como o conhecemos. Mas primeiro, devemos começar com o capítulo 1. João estava isolado em uma ilha chamada Patmos, quando de repente ouviu uma voz forte atrás dele. João se virou para ver quem estava falando e viu algo que o aterrorizou tanto que a Bíblia diz que ele caiu sobre o seu rosto como se estivesse morto. Ele viu uma figura que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze fino e uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Este homem sobrenatural identificou-se como o Jesus ressuscitado. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando por que Jesus parece tão diferente do que estamos acostumados a ver em pinturas. Seriam essas características apenas símbolos, ou Jesus realmente tem uma espada literal pendurada saindo de sua boca? Vou responder a isso em um momento, mas continue comigo. Depois que Jesus deu a João algumas mensagens pessoais para 7 igrejas localizadas em uma terra que hoje é a moderna Turquia, ele revelou a João múltiplas visões de eventos que ocorreriam logo antes do fim do mundo, começando com a visão avassaladora de João, escrita no capítulo 4. A primeira visão de João é uma que ele mal conseguia colocar em palavras humanas. João viu um trono no céu com alguém sentado no trono. A única maneira que João é capaz de descrever este ser é comparando-o a uma pedra de sárdio e a uma pedra de jaspe. Este trono tinha um arco-íris ao redor, que tinha a aparência de uma esmeralda. 7 castiçais de ouro cercavam este trono. Mas aqui é onde fica realmente estranho. João viu 4 anjos ao redor do trono, mas estes não são aqueles anjinhos de estátua da casa da sua avó. João nos diz que cada um era cheio de olhos, tinha 6 asas e tinha a aparência de leão, bezerro, homem e águia. Essas criaturas celestiais nunca dormem, mas em vez disso, louvam a Deus noite e dia, cantando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Mas essas criaturas celestiais não são as únicas louvando a Deus em sua sala de trono. Há também 24 anciãos humanos lançando suas coroas diante de Deus. Assim, e centenas de milhares de anjos louvando a Deus também. Tudo parecia estar em perfeita harmonia, até que o foco de João foi voltado para isto: um pergaminho selado com 7 selos de cera na mão direita de Deus. Deus pergunta quem é digno de abrir o pergaminho, mas ninguém responde. Este é um pergaminho muito importante, porque é o que traz os primeiros 7 julgamentos divinos sobre a terra, os quais vamos colocar em nossa linha do tempo em apenas um momento. Mas o que exatamente é este pergaminho? E por que alguém tem que ser digno para abri-lo? Um pergaminho selado nos dias de João era frequentemente usado em transações de propriedades. Quando alguém queria comprar terra, eles selavam a escritura da terra com um selo de cera para o novo proprietário resgatar quando escolhesse. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que este pergaminho selado é a escritura de posse de toda a terra. Até este ponto, a Bíblia nos diz que Satanás é o governante deste mundo e o Deus desta era. Isto é provavelmente porque João começa a chorar tão pesadamente quando parece que ninguém pode abri-lo. Ele está pensando: se ninguém abrir o pergaminho, Satanás governará este mundo para sempre. Mas as lágrimas de João secam quando lhe dizem que o leão da tribo de Judá é capaz de abrir o pergaminho. João olha rapidamente para cima, mas em vez de ver um leão poderoso, ele vê um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que parece que foi morto. Este cordeiro morto é Jesus Cristo, que foi sacrificado por nossos pecados. Tudo bem, eu sei o que você está pensando. Por que Jesus parece ter olhos de fogo e uma espada saindo da boca no capítulo 1, mas depois parece um cordeiro morto no capítulo 5? E por que tantas criaturas no céu têm mais de 2 olhos? É simplesmente assustador. Aqui está a razão pela qual o livro de Apocalipse é cheio de imagens tão estranhas.
Deus está permitindo que João veja coisas que não foram feitas para olhos humanos. O reino espiritual. Se você fosse dar uma espiada no reino espiritual, seria completamente inexplicável. É por isso que Deus permite que João veja figuras do mundo espiritual. É por isso que João viu Jesus em duas formas diferentes até este ponto. Jesus não pode ser confinado a uma imagem. Ambas as imagens nos dão um quadro de quem é Jesus, Senhor do mundo e Salvador do mundo. Eu costumava dizer que minha mãe tem olhos na parte de trás da cabeça. Mas o que eu estava dizendo, na verdade, era que eu não consigo fazer nada sem que ela descubra sobre isso. Da mesma forma, Deus permite que João veja certas criaturas como tendo múltiplos olhos. Este é o jeito de Deus dizer que nada passa por eles. À medida que continuamos a descer em nossa linha do tempo, não terei tempo de explicar cada símbolo, mas farei o meu melhor para explicar os principais. Então Jesus abre o primeiro dos 7 selos, e um homem em um cavalo branco é liberado para dominar o mundo. Há muitos que acreditam que este é Jesus novamente, mas como veremos em capítulos posteriores, esta figura na verdade é muito má. O selo número 2 é aberto, e desta vez um homem em um cavalo vermelho cor de fogo é liberado para incitar conflitos violentos em todo o mundo. O selo número 3 é aberto e um homem em um cavalo preto aparece e cria fome na terra. E finalmente, o último dos 4 cavaleiros aparece após o selo 4 ser aberto. Este homem está montado em um cavalo pálido e recebe poder para tirar a vida de 1/4 da população da terra pela fome e pela espada. Antes de chegarmos aos 3 selos restantes, você provavelmente está se perguntando como estes primeiros 4 julgamentos realmente pareceriam na terra. Muitos acreditam que este é um quadro da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, um único governo tenta controlar o mundo, o que eventualmente leva a uma guerra mundial, que então leva a uma fome mundial e eventualmente a 1/4 da terra morta. Teremos mais detalhes sobre este governo tirânico mais tarde no livro, mas agora vamos passar para os selos restantes. Quando o selo número 5 foi aberto, as almas daqueles que foram mortos por sua fé em Jesus durante este horrível tempo de julgamento recebem vestes brancas que representam a justiça de Deus. Mas o selo número 6 é pior do que todos os 5 selos anteriores. Quando o selo número 6 foi aberto, um grande terremoto abalou a terra inteira. O sol ficou negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu, devastando cada parte do planeta. O que João está descrevendo soa muito como uma guerra nuclear ou uma chuva de meteoros cósmicos. De qualquer forma, vai ser baixo. O selo número 7 é completamente diferente de todos os outros selos, mas não é aberto até o capítulo 8. Mas antes, temos que dar uma olhada no capítulo 7. Aqui João vê um grupo maciço de 144 mil pessoas na terra. Nos é dito que estas são pessoas de todas as 12 tribos de Israel, que são protegidas por Deus. Mas não nos é dito por que elas são mencionadas até o capítulo 14. Quando o selo número 7 é aberto, em meio a todos os milhares de louves na sala de trono de Deus, o céu fica em silêncio por um total de 30 minutos. Eu gosto de comparar este silêncio com a maré recuando logo antes de um tsunami gigante estar prestes a consumir a costa. Exceto que desta vez a ira de Deus está prestes a consumir a terra, com 7 novos julgamentos. Os 7 julgamentos dos selos não são nada comparados a estes próximos 7 julgamentos, especialmente o 5, que é super assustador. 7 anjos recebem 7 trombetas para quebrar o silêncio com 7 novos desastres na terra. Você deve estar se perguntando, por que existem tantos 7s neste livro? 7 é o número que representa a conclusão na Bíblia, que é por isso que Deus criou a terra em 7 dias, por exemplo. O livro de Apocalipse está descrevendo a conclusão definitiva do plano de Deus para a terra, e é por isso que o número 7 é tanto usado. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, saliva e fogo foram lançados na terra, resultando em 1/3 de todas as árvores e toda a grama queimada. A trombeta número 2 foi tocada, e uma montanha maciça de fogo foi lançada no mar, resultando em 1/3 dos oceanos poluídos. A trombeta número 3 foi tocada, e uma grande estrela caiu do céu e 1/3 de todas as águas frescas da terra foram poluídas. Quando a trombeta 4 foi tocada, 1/3 do sol, da lua e das estrelas escureceram.
Agora, como eu disse, a trombeta número 5 é de longe a mais assustadora de todos os julgamentos de Apocalipse. Mas você consegue imaginar como seria viver apenas estes desastres? João está fazendo o melhor que pode para descrever o que está vendo acontecer com a Terra. Sariva e fogo se encaixam na descrição de uma explosão nuclear de fogo e gelo. E montanha de fogo e estrela caindo soam como bolas de fogo nucleares atingindo a Terra. Este tipo de troca nuclear poderia certamente causar a destruição de 1/3 da vegetação da Terra, a poluição de 1/3 das águas da Terra e a destruição de muito de nossa atmosfera, resultando no que parece ser o escurecimento do cosmos. Agora para o julgamento mais assustador de todos, a trombeta número 5. Quando o 5º anjo tocou a trombeta, outro anjo caiu do céu e recebeu a chave para o que a Bíblia chama de poço sem fundo. Isto não é apenas algum poço que é muito profundo. Este é o abismo onde os demônios são punidos. Mas essa nem é a parte louca. A Bíblia nos diz que o anjo usa esta chave para destrancar o poço e liberar os demônios de aparência mais assustadora que você já viu. Esses demônios são descritos como gafanhotos poderosos que tinham um corpo como o de um cavalo, coroas que pareciam ouro, um rosto que parecia o de homem, cabelo como o cabelo de mulher, dentes como dentes de leão, couraças como ferro, asas barulhentas e o pior de tudo, caudas como escorpiões que eram usadas para infligir dor à humanidade. Mas provavelmente não serão assim. A Bíblia diz que as pessoas vão querer morrer durante esta praga horrível, mas não serão capazes. E se isso não fosse terrível o suficiente, quando a trombeta 6 é tocada, 4 anjos caídos que estão presos no fundo do rio Eufrates são libertos para matar 1/3 da população que ainda resta na terra. Eles fazem isso incitando um exército massivo de 200 milhões de pessoas. João descreve esses exércitos como montando cavalos que tinham cabeças como leões. De suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Alguns acreditam que isto pode ser João tentando descrever a guerra moderna que era indescritível nos dias de João. Mas a Bíblia nos deixa em outro suspense porque a 7ª trombeta final não é tocada até o fim do capítulo 11. No capítulo 10, João recebe a instrução para comer um pequeno pergaminho, o que lhe dá conhecimento para continuar profetizando. No capítulo 11, Isto não é apenas algum poço que é muito profundo. Este é o abismo onde os demônios são punidos. Mas essa nem é a parte louca. A Bíblia nos diz que o anjo usa esta chave para destrancar o poço e liberar os demônios de aparência mais assustadora que você já viu. Esses demônios são descritos como gafanhotos poderosos que tinham um corpo como o de um cavalo, coroas que pareciam ouro, um rosto que parecia o de homem, cabelo como o cabelo de mulher, dentes como dentes de leão, couraças como ferro, asas barulhentas e o pior de tudo, caudas como escorpiões que eram usadas para infligir dor à humanidade. Mas provavelmente não serão assim. A Bíblia diz que as pessoas vão querer morrer durante esta praga horrível, mas não serão capazes. E se isso não fosse terrível o suficiente, quando a trombeta 6 é tocada, 4 anjos caídos que estão presos no fundo do rio Eufrates são libertos para matar 1/3 da população que ainda resta na terra. Eles fazem isso incitando um exército massivo de 200 milhões de pessoas. João descreve esses exércitos como montando cavalos que tinham cabeças como leões. De suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Alguns acreditam que isto pode ser João tentando descrever a guerra moderna que era indescritível nos dias de João. Mas a Bíblia nos deixa em outro suspense porque a 7ª trombeta final não é tocada até o fim do capítulo 11. No capítulo 10, João recebe a instrução para comer um pequeno pergaminho, o que lhe dá conhecimento para continuar profetizando. No capítulo 11, somos apresentados a 2 testemunhas de Deus que pregam em Jerusalém e têm o poder de realizar grandes milagres. Mas a pregação deles dura apenas 3 anos e meio, quando são subitamente mortos por Satanás.
Esta parte sobre as duas testemunhas costumava ser uma das partes mais debatidas do livro de Apocalipse por causa do que acontece a seguir. Então aqueles dos povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Isto teria parecido impossível 100 anos atrás. Mas hoje, com televisão e smartphones, é muito possível para o mundo inteiro assistir imagens ao vivo da morte destas duas testemunhas. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro ficará com medo quando este próximo evento ocorrer. Depois de 3 dias e meio estando mortos, Deus ressuscitará essas duas testemunhas de volta à vida e as levará ao céu enquanto a cidade de Jerusalém sofre um terremoto violento. Finalmente, a 7ª trombeta é tocada e somos transportados de volta para a sala do trono de Deus. As vozes do céu fazem uma previsão de algo que cada cristão vai fazer parte um dia. Elas dizem: os reinos deste mundo tornaram-se os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Será mostrado exatamente como isso se parece nos capítulos finais de Apocalipse. Mas a partir deste ponto, as coisas movem-se muito rápido. Os capítulos 12 a 13 podem ser os capítulos mais interessantes de todo o livro. A Bíblia diz que João vê um grande sinal no céu, de uma mulher. Isto imediatamente nos diz que esta não é uma mulher literal, mas um sinal representando outra coisa. Esta mulher estava vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estava prestes a dar à luz quando um grande dragão, tendo 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em sua cabeça, veio e parou diante dela, esperando para devorar seu recém-nascido. A Bíblia diz que a mulher deu à luz a um filho homem que foi transportado ao céu logo antes de o dragão ter a chance de devorá-lo. Mas o que isso significa? Bem, nos é dito neste capítulo que o dragão representa o diabo e que o filho homem recém-nascido governará as nações com um cetro de ferro, o que estudiosos concordam que é uma referência clara a Jesus Cristo. Então isso nos deixa com a mulher. Muitos acreditam que as 12 estrelas em sua cabeça e o sol e a lua são uma referência ao sonho de José. O José com a túnica de muitas cores, em Gênesis, não o pai terreno de Jesus. Se você se lembrar, José teve um sonho em que a lua representava sua mãe, o sol representava seu pai, Jacó, e as estrelas representavam seus irmãos, cujas famílias se tornaram as 12 tribos de Israel. Então é seguro assumir que a mulher nesta visão é um símbolo da nação de Israel. O dragão, então, é expulso do céu por Miguel, o arcanjo, o que o deixa tão engasgado que começa a perseguir a mulher Israel, mas não tem sucesso, porque Deus a resgata. Mas isso não detém aquele dragão, Satanás. Como você vai ver, ele está prestes a recrutar um par de pessoas-chave para ajudá-lo com seu plano maligno de dominação mundial. É esta visão, no capítulo 13, que age como uma cola conectando todas as visões anteriores que acabamos de olhar, bem como as que restam. Você se lembra qual foi o primeiríssimo julgamento sobre a Terra? Um homem montando um cavalo branco foi liberado para dominar o mundo. Muitos acreditam que este é outro quadro de Jesus, porque Apocalipse diz que Jesus cavalgará para a Terra em um cavalo branco. Isso está errado por uma razão muito simples. Este homem no cavalo branco vem no início do julgamento de Deus, mas Jesus vem no fim dos julgamentos de Deus. Eu acredito que a besta que estamos prestes a ver no capítulo 13 é a mesma que o cavaleiro branco no capítulo 6. A Bíblia diz que uma besta subiu do mar. Ela tinha 7 cabeças com 10 chifres e 10 coroas. A Bíblia nos diz que as 7 cabeças representam 7 montes, que era uma referência clara ao Império Romano nos dias de João. E os 10 chifres com coroas são uma referência a vários reinos dentro deste império. Este dragão foi morto, mas depois ressuscitou, o que fez o mundo adorá-lo como Deus. Isso soa um pouco como Jesus, não soa? Exceto que a Bíblia nos diz que esta besta não é empoderada por Deus, mas por Satanás. É por isso que muitos se referem a esta besta como anticristo. Esta besta representa um homem que reinará sobre o império que eventualmente dominará o mundo, tal como descrito no selo número 1 com o cavaleiro branco. Ele será visto como um salvador e será adorado como um Deus. E é por isso que ele traz um falso profeta para supervisionar e organizar esta nova adoração mundial.
O falso profeta é descrito como uma besta da terra que tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão e tem o poder de realizar milagres satânicos. Juntas, estas duas bestas controlam o mundo com uma marca que eles forçam seus seguidores a aceitarem sua mão direita ou testa. A visão dessas duas bestas nos dá uma ideia melhor de como o mundo vai ser durante esses anos horríveis de julgamento. Mas agora aprendemos mais sobre por que o Apocalipse mencionou 144 mil judeus no capítulo 7. No capítulo 9, aprendemos que esses 144 mil são os primeiros judeus a seguirem Jesus durante o reinado do Anticristo na Terra. São homens solteiros que seguem a Cristo por onde quer que ele vá, e a Bíblia diz que em sua boca não se achou desanco. E é por esta razão que muitos acreditam que esses 144 mil serão ministros de Deus no mundo durante este tempo de julgamento. E a partir deles, muitos no mundo ouvirão as boas novas de Jesus. Mas se eles não conseguirem alcançar a todos no mundo, ninguém ficará sem desculpa, porque a Bíblia diz que um anjo voará pela terra proclamando o evangelho para o mundo inteiro. Até aqueles em janglas remotas ouvirão as boas novas de Jesus. Mas isso não para por aí. Outro anjo anuncia a destruição do império do Anticristo, e então um terceiro anjo anuncia a destruição de todos os seus seguidores. Finalmente, 7 anjos são escolhidos com 7 taças para derramar sobre a terra. Estas 7 taças são os últimos julgamentos que Deus vai trazer sobre a terra antes de revelar a melhor parte de todo o livro, o plano de Deus para todos nós que depositamos nossa confiança em Jesus. Então vamos passar por estes julgamentos das taças. Rápido. Taça número 1 é derramada, e toda a humanidade é infligida com chagas. Taça número 2 é derramada e todo o oceano é transformado em sangue. Taça número 3 é derramada e toda a água doce é transformada em sangue. Taça número 4 é derramada e o sol queima a humanidade com fogo. Taça número 5 é derramada e o reino do Anticristo é infligido com dor e trevas. Mas então algo interessante acontece quando a taça número 6 é derramada, sobre a qual teremos mais contexto em um capítulo posterior. Então voltaremos a ela em um minuto. E finalmente a taça número 7 é derramada e um terremoto catastrófico e Saraiva nivelam completamente a terra inteira, destruindo todas as montanhas e afogando todas as ilhas. E talvez você pensaria que a esta altura aqueles que restaram começariam a seguir a Deus depois de ver anjos e experimentar sua ira, mas em vez disso eles amaldiçoam a Deus. No capítulo 17 somos apresentados a uma mulher maligna montada em uma besta escarlate. Ela está se deitando com os reis dos homens e deixando a terra embriagada com o sangue dos seguidores de Cristo que ela matou. Mas isso não dura muito, porque no capítulo 18 vemos um anjo destruir completamente o império do Anticristo com fogo. Agora para o clímax de toda a linha do tempo. Este é o evento crucial que o céu tem esperado desde o início do livro e é o começo de um mundo completamente novo, como o conhecemos. Lembra da figura aterrorizante que vimos no capítulo 1? Bem, ele está de volta e desta vez com um exército. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que este exército é feito de cristãos. E este evento que estamos vendo no capítulo 19, eu acredito que está conectado à taça número 6. O julgamento no capítulo 16 que ainda não cobrimos. E este anjo derrama sua taça no rio Eufrates, secando-o completamente para criar um caminho para que muitos exércitos se reúnam. Satanás, o anticristo e o falso profeta organizam um exército massivo de tropas para lutar contra Jesus. Agora, em Apocalipse 19, vemos Jesus retornar à terra com seu exército para finalmente pôr um fim a esses desajustados. Mas Satanás é colocado no poço sem fundo, o mesmo lugar de onde vieram aqueles demônios gafanhotos assustadores, e trancado por um período de tempo, antes de ser liberado para fazer mais uma tarefa, como veremos em um segundo. Cristo então governa a terra por 1000 anos, a partir da cidade de Jerusalém, até que os 1000 anos se esgotem e o diabo seja solto para testar os homens por um breve tempo. Satanás, na verdade, reúne outro exército para lutar contra Deus, mas em vez de Cristo reunir seu exército novamente, ele diz: "Eu vou apenas consumir vocês com fogo do céu desta vez." Agora, chegamos finalmente à parte pela qual todos vocês estavam esperando.
Como essa história termina? Bem ou mal? Bem, depende. Se você acabar aqui, o julgamento do grande trono branco, que é ainda mais aterrorizante do que parece, Deus vai julgar todos aqueles que nunca depositaram sua fé em Jesus Cristo para a salvação por todas as coisas ruins que eles já fizeram e lançá-los no lago de fogo, que é um lugar de trevas eternas e tormento. Mas todos que admitiram que fizeram errado e ficaram aquém da glória de Deus, todos que acreditaram que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados, todos que invocaram o nome de Jesus para a salvação, terão suas lágrimas enxugadas por seu Pai Celestial e entrarão em uma eternidade que João descreve nos capítulos 21 e 22. João viu o mundo e o universo completamente novos porque o antigo tinha passado, e do céu ele viu uma cidade chamada a Nova Jerusalém descendo sobre a nova terra. Esta cidade massiva era formada de um cubo e era construída de pedras preciosas, mas a melhor parte de tudo é que a visão que João viu no início deste vídeo, Deus em seu trono, também veio à terra nesta nova cidade. O mundo espiritual e físico não serão mais separados, os dois se tornarão um para sempre, e todos os que amaram a Deus na antiga terra poderão desfrutar dele e de seu mundo recém-criado para sempre. E isto completa nossa linha do tempo.